Sejam bem-vindos, meus queridos do Sexto Tempo, para mais um encontro de língua portuguesa, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Liliane de Oliveira Severo e hoje vamos investigar o que move uma boa história. Você já deve ter assistido um filme ou ter lido alguma história que te prendeu do início ao fim, não é mesmo? Saiba que isso acontece por causa de um elemento essencial, o conflito gerador da narrativa. Quer descobrir como isso funciona? Então, vamos aprender? Meus queridos, vocês já sabem que toda história bem contada tem uma estrutura. E para a gente entender direitinho, precisamos relembrar os elementos da narrativa, que são personagens, narrador, espaço, tempo, enredo e conflito. Não esqueça que o conflito é o problema principal que impulsiona a história. É o que dá ritmo, cria atenção e faz a gente querer saber como vai acabar. Toda história tem um conflito, um problema a ser resolvido. É ele que dá ritmo e prende a nossa atenção. Vamos ler uma fábula que mostra a conversa entre o livro de papel, Papelino, um livro de capa dura com cheirinho de biblioteca, e o Digitalis, um e-book moderno com brilho na tela e acesso rápido. Eles parecem diferentes, mas vão descobrir algo muito importante. Acompanhe esse diálogo inesperado entre tradição e tecnologia e veja que toda história tem algo a ensinar. Texto 1. Fábula contemporânea, Papelino e Digitalis. Era uma vez, num canto silencioso da biblioteca, vivia Papelino, um livro de páginas amareladas e histórias que resistiram ao tempo. Um dia chegou o Digitalis recém-saído da loja virtual, leve, rápido e sempre conectado à internet. Você ainda precisa de marcador de páginas? Provocou Digitalis, piscando com seu brilho azul. E você? Já sentiu o cheiro de uma página velha e cheia de memórias? Retrucou Papelino. A biblioteca ficou em silêncio. Cada aluno que entrava corriam para o brilho do digital. Outros se encantavam com o toque do papel. Um dia, uma menina pegou os dois, leu parte no digital enquanto estava na rede e depois terminou a leitura no livro de papel, se aconchegando entre os travesseiros e o silêncio do quarto. Antes de dormir, disse: "Os dois são incríveis. Com um, eu posso estudar na rede. Com o outro, eu posso me aconchegar na rede." Com o tempo, os dois perceberam algo importante. O valor não estava na forma, mas no conteúdo. Moral da história: o que importa não é onde a história mora, mas o quanto ela te transforma, seja na tela ou na folha. Um bom livro abre portas na alma. Depois de acompanhar essa fábula tão cheia de significados, vamos refletir como a história foi construída? Questão 1. Qual é o conflito central que impulsiona a narrativa? Letra A.
O medo do livro de papel de ser esquecido pela menina. Letra B. A competição entre os livros por reconhecimento e valor. Letra C. A dificuldade da menina em escolher entre dois tipos de leitura. Letra D. A superioridade tecnológica do livro digital sobre o livro de papel. E aí, você conseguiu identificar qual é o conflito da história? Gabarito letra B. De boa resposta! A competição entre os livros por reconhecimento e valor. O conflito da história é a disputa entre o livro de papel e o livro digital. Eles querem mostrar quem é mais importante, mas no final aprendem que os dois têm valor e podem viver juntos no mundo da leitura. Questão 2. O enredo da fábula é construído com base em: letra A. Flashbacks que mostram o passado dos livros e da menina. Letra B. Sequência cronológica de eventos que expõem um conflito e sua resolução. Letra C. Enumeração de ações sem relação entre si. Letra D. Um tempo psicológico em que a personagem reflete sozinha sobre os livros. E aí, você conseguiu identificar como o enredo foi construído? Gabarito, letra B. Sequência cronológica de eventos que expõem um conflito e sua resolução. A história segue uma ordem de acontecimentos. Começa com o conflito entre os livros, passa pela fala da menina e termina com a solução. Tudo acontece passo a passo, na ordem certa, sem confusão no tempo ou pensamentos soltos. Muito bem! Na fábula contemporânea, Papelino e Digitalis, vimos como o enredo foi construído em uma sequência bem organizada, com um conflito claro entre o tradicional e o moderno, que terminou com um ensinamento importante. Vamos trocar de cenário e mergulhar em uma história especial que foi escrita por alunos em um projeto de produção textual. Eles criaram uma crônica fantástica chamada Presença, onde o mistério e emoção andam lado a lado. Você já sentiu algo estranho no meio da noite? Já teve aquela sensação de que não estava sozinho, mesmo quando tudo parecia silencioso? Será que o medo mora nas sombras ou na nossa imaginação? Vem comigo verificar como os detalhes da linguagem criam o clima da história, identificando o conflito, o enredo e os efeitos de sentido de uma crônica fantástica. Texto 2. Presenças. Numa noite silenciosa, fui dormir na casa da minha irmã. Ela dizia que não gostava de passar a noite lá, porque sentia uma presença estranha, como se houvesse mais alguém na casa. Mesmo assim, insistiu para que eu ficasse. Na hora de dormir, trancamos bem a porta e nos deitamos. Apesar da sensação esquisita no ar, tentamos relaxar. Durante a madrugada, ouvimos passos na escada. De repente, sentimos como se alguém tivesse se deitado ao nosso lado. Pensamos que fosse um de nossos irmãos, mas a porta estava trancada por dentro. Quando saímos do quarto, a casa estava vazia e silenciosa.
No dia seguinte, um de nossos irmãos disse que não se lembrava de nada e jurou que não tinha saído da cama. Dias depois, na minha própria casa, acordei com um sussurro chamando meu nome. Alexandre. Assustado, olhei ao redor. O quarto estava vazio, mas quando virei o rosto para a porta, vi uma figura alta e pálida me observando, parada. Pisquei os olhos e ela desapareceu. Desde então, o silêncio parece mais profundo, as sombras parecem se mover. Passei a dormir pesado, como se alguma força me puxasse para o sono. E o pior, comecei a sentir dedos invisíveis tocando meu cabelo à noite, como se alguém me examinasse em silêncio. Outro dia, um dos meus irmãos me contou que havia sentido a mesma coisa. Uma presença no quarto, passos e uma sensação de que não estava sozinho. Naquele momento, entendi. A visita não tinha sido um sonho, era real e talvez estivesse acontecendo com mais pessoas do que eu imaginava. Foi ali que entendi. O que nos assusta nem sempre é perigoso. Às vezes, só não entendemos ainda. Enfrentar o desconhecido nos fortalece, mesmo na escuridão. A coragem pode acender a luz dentro da gente. Essa crônica nos deixou com um misto de dúvida, medo e curiosidade, não é mesmo? Vamos entender como a linguagem e a narrativa criam esse efeito. Questão 1. Qual é o conflito principal presente na narrativa Presenças? Letra A. O narrador tenta descobrir o motivo pelo qual sua irmã não gosta da casa. Letra B. O narrador enfrenta uma presença misteriosa e começa a questionar o que é real ou imaginário. Letra C. A colega do narrador tem dificuldades para dormir. Letra D. O narrador deseja sair da casa da irmã, mas não consegue. E aí, qual é o conflito gerador da crônica que lemos? Gabarito letra B. De boa resposta. O narrador enfrenta uma presença misteriosa e começa a questionar o que é real ou imaginário. O conflito da narrativa é interno e psicológico. O narrador vive uma experiência misteriosa e passa a questionar a realidade. A atenção gira em torno da presença invisível e dos efeitos que ela provoca em sua percepção do mundo. Questão 2. Sobre os efeitos de sentido provocado pelos recursos linguísticos usados na narrativa, é correto afirmar. Letra A. A repetição de palavras e a pontuação objetiva reduzem o suspense do texto. Letra B. O uso de verbos no presente e frases curtas eliminam a tensão narrativa. Letra C. A escolha de adjetivos e expressões sensoriais intensifica o clima de mistério. Letra D. O emprego constante do discurso direto torna o texto mais racional. Gabarito letra C. De certa resposta. A escolha de adjetivos e expressões sensoriais intensifica o clima de mistério. Pessoal, essa questão pede que a gente observe como o autor usa as palavras para causar sensações no leitor. Vocês lembram da história?
era cheia de mistério, silêncio, sombra, tinha uma figura pálida. Então, o narrador escolheu palavras que fazem a gente sentir o medo, uma tensão e até aquele arrepio na espinha. Olha só alguns exemplos usados na crônica: figura alta e pálida, dedos invisíveis, arrepio profundo, sussurro no ouvido. Essas palavras não estão aí por acaso. Elas foram escolhidas para criar o clima da história. Nesse caso, um clima de mistério e suspense. Algumas delas são adjetivos como pálida e invisíveis, que servem para caracterizar as personagens, situações e despertar sensações. Outras são chamadas de expressões sensoriais, porque ativam os nossos sentidos, como em sussurro no ouvido, audição, arrepio profundo, tato e sensação física, figura alta e pálida, visão. Tudo isso te ajuda a se imaginar dentro da cena, como se você estivesse vivendo o momento com a personagem. Juntos, esses recursos criam um efeito de sentido, ou seja, fazem a história causar emoção. Além disso, ao ler, sentimos algo chamado tensão, o que gera o clima de expectativa, medo, dúvida ou curiosidade que prende a nossa atenção. É importante saber que a atenção não é o conflito em si, mas sim a emoção que ele provoca no leitor, como medo, curiosidade ou ansiedade. Vimos que, na fábula, o conflito foi a discussão entre o livro físico e o digital. A tensão foi leve, gerada pela curiosidade sobre como a história terminaria. Na crônica, o conflito foi um medo do desconhecido. A tensão foi mais forte, pois criou suspense. Aprendemos muito na aula de hoje, com a atividade dos colegas de vocês. Depois dessa aula recheada de aprendizado, vamos conferir a nossa Dica é Mais Show! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius Lopes e a dica de hoje é sobre identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O conflito gerador do enredo é a força motriz que impulsiona a história, criando a tensão e direcionando as ações dos personagens. Então, vamos ver 3 formas de como o conflito pode aparecer no texto. Primeiro, como a situação problema central da narrativa, o nó que precisa ser desatado. Segundo, pode ser um conflito externo, entre personagens, com a natureza, etc. Ou interno, dúvidas, escolhas, dilemas. Terceiro, o que impulsiona as ações, define o rumo da história e culmina no clímax e desfecho. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Sexto Tempo. Chegou o momento tão esperado! Estão preparados? Vamos exercitar! Questão 1. Leia o trecho abaixo. Eram 2h da manhã quando Ana percebeu que o celular havia sumido. Procurou por toda a casa, revirou os bolsos da jaqueta e até levantou as almofadas do sofá. Nada. A última vez que tinha usado fora no ônibus, no trajeto da escola. Será que deixei lá? Pensou, enquanto o coração acelerava com a possibilidade de ter perdido o aparelho novo.
Com base no trecho lido, é possível afirmar que o conflito principal da narrativa é: letra A. O fato de Ana estar sozinha em casa durante a madrugada. Letra B. A ansiedade provocada pela perda do celular. Letra C. A ida de Ana à escola durante a noite. Letra D. A dificuldade de Ana para dormir tarde da noite. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com um gabarito. Voltei! E o gabarito é a letra B, de boa resposta. A ansiedade provocada pela perda do celular. A narrativa gira em torno da aflição da personagem ao perceber a perda do celular, o que constitui o conflito principal. Questão 2. Leia o trecho. Vinícius era conhecido por ser calmo, mas naquela manhã algo mudou. Ao encontrar sua bicicleta riscada e com um pneu furado, correu até o portão e gritou o nome do vizinho com raiva. Qual transformação no personagem indica o surgimento do conflito na narrativa? Letra A. A tranquilidade de Vinícius ao acordar. Letra B. O fato de ele ter ido ao portão. Letra C. A mudança de comportamento diante do dano à bicicleta. Letra D. A convivência entre vizinhos no bairro. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito.
Voltei! E o gabarito é a letra C, de certa resposta. A mudança de comportamento diante do dano à bicicleta. O texto mostra uma quebra no comportamento habitual do personagem, o que sinaliza o surgimento do conflito. Questão 3. Leia o trecho a seguir. Chovia muito quando Lucas chegou à rodoviária. O ônibus que levaria sua irmã já havia partido. Sentou-se num banco frio, tentando conter o desânimo. Tudo parecia dar errado naquele dia. Qual o elemento do texto contribui para a construção do clima emocional da narrativa? Letra A descrição do ambiente chuvoso. Letra B, a presença da irmã no local. Letra C, a movimentação comum na rodoviária. Letra D, a ausência de falas diretas do personagem. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito. Voltei! E o gabarito é a letra A descrição do ambiente chuvoso. Exploramos os conteúdos e respondemos às questões. E a aula de hoje está quase chegando ao fim. Mas antes, vamos relembrar o que aprendi hoje? Muito bem, meus queridos. Hoje vimos as seguintes performances textuais. A fábula apresenta personagens que falam em uma lição de moral no final. A crônica fantástica, que parte de um cotidiano simples, se transforma em uma narrativa cheia de mistério. Aprendemos também a verificar a organização da história e criar efeitos com a linguagem, a identificar o conflito, que é o problema da história, e a perceber a tensão, que é o sentimento que esse problema provoca no leitor. Já o conflito é o problema da história. Tensão é o sentimento que esse problema desperta em quem lê. Cada gênero narrativo tem o seu estilo, o seu ritmo, e é isso que torna a leitura tão rica e interessante.
Que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado. Tchau!